Olá, triguinhos, graça e paz. Vamos nessa sequência aí do Êxodo, né? Palavras financeiras para esse período do Êxodo, né? Bom, eu quero dividir com vocês, esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes também, para ele não ficar muito extenso, tá? Aqui eu vou deixar os dois pontos que eu vou tratar nessa divisão desses vídeos, né? A primeira parte é sobre o propósito do recurso, ok? E a segunda parte é sobre os desafios que surgem quando Deus tem um propósito, né? Quando você quer prosperar em Deus. E aí eu vou deixar ele dividido aqui para não ficar muito longo em tudo que eu anotei. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é justamente sobre as provações que Israel enfrentou nesse êxodo, nessa saída, e como isso fala com a gente sobre finanças. Como assim, Isabela? Talvez vão me ver falando muito sobre finanças, porque é a área na qual o Senhor tem falado comigo, então eu vou compartilhar com vocês. Eu quero deixar primeiro uma pergunta aqui, bem básica, que a gente vai entrar nesse assunto no outro vídeo, mas eu quero que você pense o seguinte, até escrevi, ó. Já parou para pensar que se Deus governa as suas finanças, tudo que Ele permite que você receber, né, é para um ou alguns propósitos específicos? Já parou pra pensar nisso? E aí isso vai ficar pro outro vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre como Deus provou o coração de Israel. O que eu tenho aprendido com o Senhor, gente? Que se você quer prosperar em Deus, você precisa entender que você é um mordomo nas mãos do Senhor. E que se você quer prosperar em Deus, Ele vai colocar à prova o teu coração para te ensinar a ter um coração como ele precisa que seja, para que você possa ser como Abraão, que você possa viver do melhor dessa terra como se não tivesse. Porque quando a gente vê a história de Abraão, independente de tudo que Deus dava a Abraão, o amor de Abraão por Deus foi impactante, assim, inabalável, vamos dizer assim. Abraão foi fiel ao Senhor, né? O Deus dele permaneceu sendo o Senhor e não o dinheiro. E muitas das vezes quando a gente fala de prosperidade, a gente acaba tornando o dinheiro o nosso Deus, que é como a Bíblia fala, né, sobre Mamon, porque a gente se apega àquilo ali. Então Deus vai te provar. E a gente vê isso acontecendo com Israel no Êxodo. Olha que interessante, quando a gente vai em Êxodo 15, 25, é quando Israel sai do Egito e eles entram na cidade onde tem Mara, que foi chamada de Mara, né, que é onde tinha as águas amargas, né? Israel tinha muitos motivos para celebrar, gente, muito. Eles estavam 430 anos no Egito e acabaram de ser libertos. Eles saíram com tudo que tinham, sem fazer concessão nenhuma, não ficou uma unha de Israel no Egito. Eles viram o Mar Vermelho se abrir e eles viram os inimigos sendo destruídos. A verdade é que Israel tinha mais motivo para agradecer do que reclamar. Porém, quando eles chegam em Mara e não tem água boa para beber, eles começam a reclamar com Moisés. E aí a gente vê o próprio Deus dizendo, né, que estava provando Israel. Porque, gente, Deus não tirou Israel do Egito para não ter recurso no deserto. Só que tudo isso foi para provar o coração e transformar também. Porque eu creio que as provações, elas nos transformam também. Nos reprovam e nos aprovam. E na reprovação, muitas vezes, nós temos a oportunidade de nos reavaliarmos, né, em Deus e melhorarmos. E olha que interessante. Deus fala assim, ó, no versículo 25, Moisés clamou ao Senhor, ele indicou um arbusto, Moisés pegou, lançou sobre as águas e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor. Então Mara era uma prova. Como que a gente entende Mara nos nossos dias de hoje, gente? É simples. Quando você está num processo financeiro, principalmente relacionado a dinheiro, né? Talvez você esteja orando a Deus para prosperar, talvez você não esteja nem orando para prosperar, mas está orando só para sair da escassez. Deus, ele vai começar, você vai ver que você tem mais motivos para agradecer do que reclamar. Porém, o motivo que você está reclamando, parece que ele toma conta. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu passei. Eu passei uma situação que as coisas lá em casa começaram a quebrar tudo em sequência. Televisão quebrou, micro-ondas quebrou, máquina de lavar quebrou, a mesa quebrou, um mix que eu usava esses mixer, né, que mexe, quebrou.
E aí eu falei assim, Deus, tá tudo quebrando. Só que dentro da minha realidade eu tinha muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. E aí eu falei, Deus, estou sendo testada. Isso não é por ti, tô sendo provada por alguém ou pelo diabo, não sei, mas eu vou te adorar. Quando o micro-ondas quebrou, gente, que eu já tinha percebido essa sequência de quebra-quebra, eu lembro que eu olhei e falei, eu primeiro fiquei olhando pro micro-ondas pensando assim, gente, inacreditável, mais uma coisa que quebrou. E eu com pouco dinheiro pra consertar, não tinha dinheiro pra consertar nada, eu falei, eu fechei meus olhos e falei, Deus, eu vou te adorar. Quebrando, não quebrando, com o micro-ondas, consertando ou não consertando. Mas eu profetizo que o recurso vai vir ou para me consertar, ou eu mesma vou consertar, ou vai vir recurso para comprar um novo. E ali eu vi que sabe quando você sente que é aprovado pelo Espírito Santo, por Deus? Foi isso que eu senti. Então deixa eu te alertar, meu amado. Às vezes você tem muito mais motivo para agradecer do que reclamar. Só que os teus olhos vai focar no problema que está acontecendo e você vai desfocar de todo o resto que você tem para agradecer. Nesse dia eu falei, Deus, eu não tenho micro-ondas, mas eu tenho uma casa, eu tenho um local. Nessa época estava bem frio aqui no Rio. Eu falei, nesse frio eu tenho uma cama, eu tenho uma coberta, eu tenho um alimento. Meu Deus, eu tenho muito mais coisa para agradecer do que reclamar. Mas que o Senhor possa cuidar. Porque o que a gente precisa entender? Quando você fala para Deus, quando você começa a fazer esse movimento de agradecer, não significa que você não queira melhorar as coisas, não, mas é você não permitir que as suas emoções entrem nessa frequência de ingratidão, porque é isso. Quando você começa a reclamar pelo problema que você tem, deixa de enxergar as coisas que você tem para agradecer, a sua emoção entra numa frequência de ingratidão. É diferente você colocar nas mãos do Senhor que você deseja. Vamos aqui usar o exemplo de Israel. Israel poderia muito bem falar para Moisés, Moisés, fala com o Senhor, se ele abriu o mar, se ele matou os nossos inimigos, se ele nos fez entrar aqui com todos os despojos, com certeza ele não nos traria aqui para morrer. Fala com o Senhor para criar uma solução nesse deserto. Olha a diferença da oração. Só que talvez a sua oração tenha sido igual ao Israel. Meu Deus, Deus, mais uma coisa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, de novo. Isso não é oração. Isso é desabafo, que é uma reclamação. Aceita que vai doer menos. Gente, eu falo isso pra vocês porque eu vivi esse processo. O micro-ondas, ele foi um testemunho de vencer, mas até eu chegar nessa fase de vencer, eu tive inúmeras fases de orar igualzinho Israel, só reclamando. Então essa é a primeira fase. Comece a se atentar em tudo que você tem de bom para agradecer, e o que tá ruim coloca nas mãos do Senhor, crendo que Ele vai fazer, ok? Bom, a gente tem a segunda fase. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a segunda fase em outro vídeo, para poder não ficar uns vídeos bem longos. E aí você corta aí e assiste o próximo. Até para mim poder postar, fica mais fácil também nas redes sociais. Então, primeira fase é essa. Aí a gente vai para a segunda fase no próximo vídeo. Graça e paz.